Adriel, pastor Adriel e a Gi estão conosco, como em cada ceia. Tem sido um privilégio, um prazer, uma alegria poder receber e estar eles sempre com a gente, nos trazendo uma palavra, uma porção daquilo que Deus tem ministrado no coração deles. Amém? E sempre é bom, porque cada vez que Adriel vem, Deus traz uma chacoalhada que segura aí. E é bom para o nosso crescimento. Amém? Quero que todo mundo estenda a mão sobre o pastor Adriel aqui. Deus Pai, obrigado Jesus, obrigado Pai, obrigado porque o Senhor está neste lugar, independentemente da nossa adoração, independentemente da nossa adoração e oração, o Senhor já estava neste lugar. É o Senhor que nos recebeu, e eu quero te agradecer, Pai. Eu quero te agradecer também pela vida do Adriel e a Gi como profetas, vozes enviadas do teu coração, Pai, para trazer uma mensagem, Pai. Nós recebemos como igreja com o coração aberto, disposto e disponível para ouvir aquilo que o Senhor tem para essa igreja. Obrigado, Pai. Obrigado. Continua abençoando a vida do Adriel e da Gi e sua família. Obrigado, Espírito de Deus. Obrigado. Amém e amém. Bom dia, paz do Senhor, graça e paz, paz de Deus, paz. Tem gente que vem de todo lado, né? Pastora Gi, vem cá. Bom dia, gente. Enquanto eu estava ali, quantos bom dia, né? Enquanto eu estava ali, o Espírito Santo estava ministrando algumas coisas no meu coração. De tempos em tempos, de ano em ano, de ciclo em ciclo, Deus vai ajustando coisas. E uma das coisas que Deus está ajustando na minha vida é: Gisele, você precisa retomar, você precisa continuar voltando para a sua verdadeira essência, para a sua verdadeira identidade. E uma das coisas que eu sei que Deus quer que eu assuma na minha vida é a voz dEle, é as palavras proféticas que Ele me entrega e que durante algum tempo da minha vida eu tinha dificuldade de falar, porque o meu coração ainda não estava completamente comprometido com Deus. Ainda muitos movimentos ocorriam por causa de mim mesma, por causa daquilo que eu buscava. Mas agora, 2024, é o ano de ajustarmos isso. E Deus está me chamando, é por isso que eu estou aqui, me comprometendo com Deus, me comprometendo com essa igreja, de ser voz profética, de estar nesse lugar que o Senhor espera. Nessa madrugada o Senhor falou comigo: ensina-me a contar os meus dias, de forma que eu alcance um coração sábio. Contar os dias, contar os ciclos. Você sabe em que ciclo você está? Você sabe em que período da sua vida você está? Você sabe, de forma individual, o que Deus está esperando de você nesse ano, nesses dias, em cada semana do ano de 2024? E talvez você está respondendo dentro de você: não, eu não sei, Gi. Mas eu trago algumas boas notícias do coração de Deus para nós nessa manhã. Primeiro, parabéns. Um ciclo se fechou e vocês venceram. 2023 foi um ano de muitas batalhas, foi um ano difícil. Algumas pessoas sabem como foi, parecia que havia momentos que o nosso coração estava sangrando, mas nós vencemos. Termina um ciclo, termina uma etapa. Mas eu quero que você me escute
e você entenda e celebre com Deus por esse ciclo que se fechou. Porque a caminhada das pessoas que andam com Deus, elas são marcadas por ciclos. Elas são marcadas por direções. Então, eu quero que você escute isso. E se você tem uma caneta, eu aconselharia você anotar o que Deus está falando com você. Que está falando conosco, está falando com essa casa. A palavra do Senhor vem para nós dizendo assim: um ciclo se fecha e um novo ciclo se abre. Preparem o coração de vocês, porque haverá uma transição de plataforma, uma transição de lugar em que vocês ocupam na presença de Deus. Haverá uma manifestação mais profunda do Espírito, contudo, vem um tempo de entregas mais profundas, rendições mais exigentes de Deus. Anote isso. Um tempo mais profundo de entrega. Um tempo mais profundo de comprometimento com a vontade do Senhor. Todas as vezes que nós nos aprofundamos, irmãos, cada vez que você aprofunda, você vai encontrando lugares escuros. E essa escuridão, ela fala de um encontro, gente, com aquilo que precisa sair de nós. Aquilo que precisa ser tirado de nós, para que o novo de Deus, para que a luz de Deus, o despertar do Espírito se manifeste em nossas vidas. E eu creio que é o que Deus tem para nós nesse tempo. Então, não se assuste se no ano de 2024 você se deparar com áreas da sua vida que não estão bem, e que até aqui você vinha convivendo com isso, mas de repente você vai sentir como se não desse mais para continuar igual. Você vai entrar numa crise interior, porque você não vai ficar bem com aquilo que existe na tua vida que precisa sair. E quando isso acontecer, lembre-se que é a mão do Senhor, não é o diabo, não são as potestades das trevas, mas é a mão do Senhor tirando de nós os resquícios, para que nós possamos atingir a profundidade que Ele tem para a nossa vida, para essa casa, para esse lugar. Pai, a Tua palavra foi liberada. E agora, Espírito Santo, eu oro para que o despertar do Espírito seja ativado sobre cada coração, seja ativado sobre cada vida, cada pessoa que está aqui. O despertar dos ministérios, o despertar dos casamentos que precisam ser alinhados, porque são casamentos que foram chamados e resignados para ter um propósito no meio daquilo que o Senhor tem nessa cidade, nessa casa, que haja alinhamento. Eu oro agora para que os anjos do Senhor, que eu sei que estão presentes aqui, desde o começo dessa reunião, os anjos do Senhor, que foram comissionados do céu, para descer até este lugar, e para tocar, para destravar, para colocar sobre essas pessoas o despertar, a unção que traz para fora, que traz a manifestação de ministros, de homens e mulheres de Deus, que estão aqui e que nem sabem que são, mas que são chamados. São homens e mulheres chamados por Deus, com missões
específicas para se moverem neste lugar, nessa cidade e também em outros lugares, outras esferas. Eu oro, Espírito Santo, para que os teus anjos agora derramem agora essa unção poderosa. Deus, através da palavra profética que foi liberado, Senhor, assim como a palavra do Senhor saiu da minha boca, em nome do Senhor Jesus, venha o despertar do Espírito para aquilo que você ainda nunca viu, para os processos de Deus sobre o teu caminho. Que o seu caminho seja liberado, que o seu destino seja liberado, que a vontade de Deus que ainda estava encoberta sobre a tua vida venha para fora. Haja o despertar do Espírito sobre os seus dons, dons que estavam entulhados, dons que estavam engavetados, sonhos que estavam mortos, abortados, em nome de Jesus, que os teus anjos agora, ministradores, toquem esses ventres espirituais e eu libero a palavra de Deus sobre esses ventres e declaro que 2024 é o ano do alinhamento, é o ano de fazer a vontade de Deus, é o ano de amar o Senhor como nunca o amamos, é o ano de ter coragem de entregar o que até aqui ainda não havíamos entregado, é o ano do mais profundo quebrantamento que já experimentamos, é o ano de sermos construídos, é o ano de sermos ganhados pelo Senhor, o ano do favor do Senhor. Em nome de Jesus eu libero essa palavra e libero em nome do Senhor Jesus, no teu nome vida, no teu nome um mover poderoso para 2024, em nome de Jesus. E se você crê, se você quer, se você acredita, toma posse disso agora junto comigo, em nome de Jesus. Nós recebemos a tua palavra sobre a nossa vida e declaramos que vamos viver uma a uma. Nenhuma cairá por terra, nenhuma se perderá. E o mesmo Deus que esteve conosco em 2023, que não nos deixou prostrar, que não nos deixou parar no meio do caminho, que não nos deixou nos mover só pela nossa própria força, o mesmo Deus que nos socorreu, que nos amou, que nos guardou, que nos protegeu, esse mesmo Deus poderoso estará conosco nesse novo ciclo, para a honra, para a glória somente do teu nome e de ninguém mais. Seja engrandecido nessa cidade, seja exaltado nesse lugar, seja exaltado neste lugar. Nós te exaltamos e damos ao Senhor toda a honra e glória, somente a ti, Jesus. Amém, Senhor. Vamos dar um aplauso ao Senhor. Você que recebe essa palavra no teu coração, aleluia. Gisele praticamente resumiu o que eu vou pregar de forma profética. E glória a Deus, o Senhor falava comigo sobre alguns de vocês aqui. Será que eu falo? Não falo? Não vou falar não. Pois eu ministro individualmente. Mas assim, para mim tem muita clareza de que há mudanças fortes de crescimento na nossa vida aqui nesse ano. Anotem isso. Vocês contribuem com missões? Efetivamente todo mês? Amém. Glória a Deus. Porque assim, o meu sentimento é que vai sair missionário dessa casa. Então a gente tem que preparar uma base de sustentação para sustentar missionários, Arnaldo. Viu? Ponham isso no coração. Ponham isso nas estratégias de finanças.
porque essa igreja vai se mover apostolicamente para fora desse lugar, e vai ser glorioso, vai ser glorioso. Amém? Nós começamos esse ano, eu e Gi, na nossa igreja, com 4 dias de oração. Na verdade foram 3 dias de oração o dia todo, e adoração, e um culto no dia 1º. O nosso pastor chama de primícias. Não tem relação direta com a festa das primícias, a festa bíblica, mas de entregar o primeiro do ano para o Senhor. Nossa, irmãos, a gente já tinha participado no ano passado, no começo do ano passado, em junho do ano passado, quando a gente transicionou para o novo salão, e agora de novo. Meu Deus do céu, que coisa preciosa. E Deus vem falando conosco sobre a intensificação da oração já faz um tempo também. E a gente tem posto isso em prática na nossa vida diária, na nossa vida de oração. Eu já trouxe o livro do pastor Juscelio aqui para apresentar, para vender para algumas pessoas, para encorajar a ler os 3 altares do lar, e um desses altares que o pastor Juscelio fala é o altar da oração. Casais precisam orar juntos, sistematicamente. Todo mundo precisa orar, solteiros precisam orar também. Mas para a vida do casamento é fundamental, é um altar que Deus espera que nós tenhamos. Essa é a lógica que o pastor Juscelio trabalha no livro. E eu venho nessas últimas semanas, nesses últimos 2 meses do ano, o Senhor vem falando comigo sobre essa casa, e eu venho já anunciando algumas coisas para os pastores, e assim, a gente está entrando esse ano com vocês dispostos a apertar algumas porcas na vida de vocês. Amém? Então eu vou apertar na sua, porque você deu amém aí. Nós vamos subir o sarrafo, entende essa linguagem? Vamos subir o sarrafo naquilo que Deus tem para a nossa vida, para o ministério de cada um de vocês. O Senhor tem nos posto carga de oração por vocês, não como uma igreja, não só pelos casais de pastores, mas como uma casa de pastores, de pastoras, de ministros e ministras, para que haja uma ativação daquilo que Deus tem na vida de vocês. Isso passa por um alinhamento, não é? Por um despertar, como a Gisele falou, e um alinhamento do nosso coração com relação a oferecer respostas para o Senhor. Amém? E eu vou ser sincero para vocês, que eu fiquei lá teve alguns momentos que eu estava lá na nossa adoração, pensando como seria fazer isso aqui. E assim, é óbvio que eu não vou falar para a gente orar 3, 4 dias aqui, né? Mas eu vou atravessar a agenda dos irmãos, que eu sei que já prepararam a agenda do ano, né? E vou desafiar vocês a nós fazermos, Arnaldo, pelo menos um dia no primeiro semestre e um dia no segundo semestre, de turnos de oração e adoração aqui. E, obviamente, eu e Gi vamos estar presentes. A pastora Vanessa já foi pegar a agenda ali, já para anotar, porque certamente vai ter que empurrar uma coisa para cá, empurrar uma coisa para lá. Nós vamos ter que ativar aí quem canta, quem toca, quem ora, vamos ter que treinar, vamos ter que entender isso. Mas uma das ênfases que Deus está falando conosco sobre nós aqui, na adoração e vida de Mogi, é: nós precisamos orar mais. Amém. Até a caixa de som está dando amém. Nós precisamos orar mais, nós vamos intensificar. Eu senti essa intensidade na oração do pastor Arnaldo na hora que nós chegamos. É isso. A gente precisa ser mais agressivo na oração, gente. Mais agressivo, entenda isso, né? Agressivo no sentido assim, vamos empurrar algumas paredes de sedentarismo espiritual, de preguiça, eu não sei orar. Sabe orar sim. Deixa o diabo aparecer para você de madrugada para você ver se você não sabe orar. Sabe sim. Só está adormecido aí dentro de você. Vamos empurrar isso, porque o reino de Deus é construído na base da oração, na base do jejum, do clamor, da consagração, da santidade. E esses sarrafos que a gente precisa erguer e deixar Deus pegar mais de nós, como a gente estava orando, deixar Deus extrair mais do nosso coração, da nossa vida, da nossa entrega. Então depois eu converso com vocês melhor sobre como fazer isso, tá bom? Não fica assustado, eu sei que a Vanessa já está assustada ali. Mas nós vamos fazer, em nome de Jesus. Amém, Arnaldo? Eu vou fazer um pedido, Arnaldo. Um pedido. Não vamos chamar ninguém de fora. Ninguém. Se quiser vir, amém. Se quiser participar, amém. Mas nós não vamos chamar ninguém de fora. Nós vamos fazer a gente. Do jeito que a gente consegue, com os recursos humanos e materiais que a gente tem.
essa igreja vai participar disso e vamos transformar isso pouco a pouco num movimento que vai marcar essa casa, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor se manifestar nessa casa. Nós queremos chamar a atenção do nosso Deus. Olha, a gente está entrando nessa brecha, nós queremos ser marcados pelo Senhor com avivamento, nós queremos ser marcados pelo Senhor com chamamento, com missão de Deus para a nossa vida, em nome do Senhor Jesus, amém? Nós queremos fazer mais obra social, nós queremos manifestar mais reino, nós queremos enviar mais missionários, nós queremos ir para o campo missionário, nós queremos ativar ministros e ministras, nós queremos que igrejas saiam de dentro dessa igreja, pastores e pastoras fluam para outros lugares e o reino de Deus se expanda em nome de Jesus. Hoje eu estou bem preparado para não fazer essa ceia às pressas igual eu tenho feito as últimas vezes. Quero cear com mais elegância diante do Pai, com vocês, que é a primeira ceia do ano, não é? Eu vou me controlar, eu prometo. Eu quero pedir que você abra sua Bíblia num livro que talvez você nunca tenha lido, chamado Segundo Livro de Reis, ou Segundo Reis, capítulo de número 20, versículo de número 12. Está bem lá no meio do Antigo Testamento. Está depois de 1º e 2º Samuel, depois de 1º e 2º Samuel. Eu ia falar crônicas, mas crônicas é depois. Está antes de Salmos, antes de Esdras, Neemias, antes de Esther. Está por aí, vai procurando. Eu acho que tem na sua Bíblia, deve ter. Deve ter. Capítulo 20, 12. Eu já li esse texto e já preguei sobre esse texto não muito tempo atrás, aqui, eu tenho essa lembrança, mas o Senhor me fez voltar a ele hoje. Na outra vez eu preguei em Isaías, esse mesmo trecho dos versículos 12 ao versículo 19, compõe o capítulo 39 do livro do profeta Isaías, ipsis literis, literalmente. Esses versículos estão lá também reproduzidos. Mas hoje eu quis ler aqui para quem sabe encorajar você a depois fazer um devocional, voltando até o capítulo 18, que é onde começa a vida, o ministério, o reinado do rei Ezequias, para você capturar mais detalhes da revelação de Deus para a nossa vida, a respeito da vida desse rei. Quem foi Ezequias? Foi um rei de Israel, um rei muito importante. Tem um episódio que está aqui no capítulo 20, se não me engano está lá também em Isaías, que você deve já ter ouvido muitas pregações, que é quando o profeta Isaías anuncia para Ezequias que ele ia morrer, e diz para ele: põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Lembra-se disso? Pois é um pouquinho antes aí de onde a gente vai ler. E Ezequias se vira para a parede no seu leito, e clama ao Senhor, e o Senhor muda de opinião, o Senhor ouve o clamor dele, e muda a sorte dele. Isaías fala com Isaías, Isaías volta e libera uma palavra, e ele é curado, e a vida dele é estendida. Então esse é o rei Ezequias. Esse trecho que nós vamos ler, logo depois, no contexto do texto, a gente não sabe quanto tempo depois, mas diz assim o versículo 12, nesse tempo. Então são tempos depois da doença do rei Ezequias. A Bíblia não é estrita nessa ordem cronológica, ela não narra quanto tempo passou. Então às vezes a gente tem a tendência de ler e achar que é logo depois, assim, ele foi curado, no outro dia aconteceu o episódio dos versículos 12 a 20, mas isso não necessariamente. Ou seja, nesses 3 a 4 capítulos da Bíblia, você tem um resumo da vida adulta de um homem de Deus. Você tem uma síntese do que ele viveu com Deus. Porque o que está aí não é uma biografia do rei Ezequias. O que está aí é o que o Espírito Santo outorgou aos escritores bíblicos para edificar a vida daqueles que seriam chamados a andar pela direção da palavra de Deus. E o Senhor tem, nessa manhã, uma direção para a sua vida, para a minha vida, para a vida dessa casa. Essa palavra foi alimentada no meu espírito em relação ao que você ouviu profeticamente da boca da pastora Gia aqui agora, ao que você ouviu na oração que foi feita antes do culto, ao que você está ouvindo de Deus. Então vamos
permitir que o Espírito Santo ele vá costurando essas revelações, pastora Vanessa, para nos ampliar a luz do entendimento daquilo que deve dirigir a nossa vida durante esse ano. Porque nós vamos caminhar certos caminhos juntos como igreja. Mas individualmente, Deus também tem um caminho para você, que vai diferir do caminho dessa pessoa que está perto de você, das pessoas que caminham com você no ministério. Porque nós não somos um rebanho que vai sendo levado todo mundo para o mesmo lugar do mesmo jeito. Nós não somos animais irracionais. Nós somos parte de um grande propósito, que é o propósito do reino de Deus na igreja, mas individualmente Deus tem propósitos conosco. E às vezes a gente está caminhando numa batida diferente dos irmãos em volta. E uma das dificuldades que a pessoa que ainda não amadureceu tem, e isso leva tempo, vai por mim que leva tempo, é você entender que às vezes você tem que ser diferente. Às vezes você não tem que se alinhar com o que o outro está vivendo. Às vezes você se sente meio que patinho feio, porque as pessoas estão indo para um lado, as pessoas estão vivendo um momento de alegria, e você está num momento de quebrantamento. Às vezes você está do lado de pessoas que estão recebendo de Deus, e Deus está tirando de você, porque Ele quer ensinar algo para você, no teu específico, por causa daquilo que Ele vai revelar depois. E você olha e fala, mas por que todo mundo está sendo abençoado e eu não? Mas por que todo mundo recebe e eu não recebo? E você se perde nisso, porque você quer colar na vida dos outros. Presta atenção. Você quer colar nos outros. E você começa a viver mimeticamente. Diga comigo, mimeticamente. O que isso quer dizer? Pergunta para mim, o que isso quer dizer? Você começa a imitar as pessoas. Mimese, imitação. Você começa a querer reproduzir na sua vida o que o outro está fazendo para ver se dá o mesmo resultado. Você fica tentando andar como o outro, na batida do outro, para ver se melhora para você. E esse é o caminho, é o pior caminho que você pode fazer. Porque você sai do teu tempo, você sai do teu lugar. Então, se o momento é de prantear, pranteie. Mas se o momento é de glorificar, glorifique. Se o momento é de colheita, colha. Mas se o momento é de plantar chorando e caminhando, plante chorando e caminhando. Talvez Deus vai enviar alguém para uma obra missionária do teu lado, e não vai enviar você. E você vai lá para o quarto de oração, o que está acontecendo comigo? Você precisa saber. Mas não a partir das suas carências espirituais, das suas carências afetivas, das suas carências emocionais, mas a partir de um discernimento profético do destino de Deus para a tua vida. Quantos estão comigo? Então vamos ler o que diz esse texto sobre a vida do pastor Ezequias, do rei Ezequias. Nesse tempo, diga comigo, nesse tempo. Tempo é uma chave importante nessa palavra. Nesse tempo. Merodach-Baladã. Já pensou se alguém resolve pôr o nome no filho de Merodach-Baladã, irmãos? Ainda bem que não tenha acontecido, né? Porque... Oxe, vai que tem, né? Deixa eu ficar quieto, parar de falar bobagem. Filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias. Diga, toma cuidado com presentes que Deus não está te dando. Fala, tome cuidado com presentes que Deus não está te dando. Vigia com presentes que vêm da Babilônia. Uma das chaves do nosso sucesso em Deus é aprender a dizer não para aquilo que parece que é bom, mas não veio de Deus. Porque até o bom que não veio de Deus é ruim. Mas às vezes um ruim que está na direção de Deus é bom. Eu já vivi isso com a Gi, por isso que ela bate palma ali. A gente vendo nossos amigos decolar e a gente vivendo ali como mirradinho, tendo que fazer conta o tempo inteiro, provando milagres. Milagres de multiplicação do pouco, mas vivendo com pouco. É gostoso você viver milagre de multiplicação do pouco quando no outro dia tem muito. Mas quando no outro dia tem pouco de novo, no outro dia tem pouco, aí 3 anos com pouco. Mas nós vivemos esse tipo de deserto com o Senhor. E uma das coisas que Deus tem falado comigo e com a Gisele nesses dias é que muito daquilo que nós vivemos e não entendemos é por causa do tempo de hoje. Nós ouvimos isso agora, no começo do ano, palavra do Senhor para o nosso coração.
anos da nossa vida vivendo de um jeito que nós não entendíamos, não gostávamos, sofremos, ficamos doentes emocionalmente até, suportando cargas, para Deus nos preparar para um tempo. João Batista viveu em desertos até por volta dos 30 anos da vida dele. Nós vemos isso nas Escrituras. Para sair de lá e ministrar a sua geração por menos de um ano. Você sabia que o ministério de João Batista durou menos que um ano? Você teria condições de aceitar isso na tua vida? Que o preparar de Deus na tua vida fosse para um único tempo lá na frente? Eu não estou dizendo que Deus vai fazer isso, que Ele quer fazer isso, mas Ele é soberano. E uma das questões mais difíceis que nós temos na nossa vida, Maria, é esperar. Deus tem falado muito comigo nesses últimos tempos, por causa do que Ele está fazendo conosco, sobre o espírito de Caleb. Todo mundo admira Caleb. Uau! Esperou 40 anos para receber a sua herança. 40 anos, irmãos. Não são 40 dias. Não são 40 meses. São 40 anos. Boa parte de vocês aqui nem chegou no 40 de vida. Imagina você esperar 40 anos da tua vida para receber uma promessa, e quando chega a hora, o cara que tinha que te dar a promessa esquece de você. Ele tem que ir lá dar um tapa nas costas e falar: ei, está esquecendo de mim? O que é? Só porque eu tenho 85 anos, já perdi os dentes, perdi massa muscular, estou todo enrugado. Você acha que não precisa mais me dar aquilo que Deus disse que é meu? Pois dá-me agora aquela montanha, porque ela é minha. Esse é o espírito de Caleb. Imagine Caleb andando pelo deserto, vendo todo mundo que ele conhecia morrer, porque Deus disse que teria que passar aquela geração. E ele era daquela geração, então não tinha como ele receber a herança dele, Paulinha, enquanto todo mundo não morresse. Ele vai no enterro de um por um, talvez contando. Era uma geração, eram centenas, milhares de pessoas morrendo ao redor dele, e ele envelhecendo. Será que eu não vou ser o próximo? Talvez desse uma dor na barriga. Será que eu não estou com câncer e não vou morrer antes da promessa? Oh meu Deus, será que não vai dar um piripaco no meu coração e não vou morrer antes da promessa? E entenda, pode ser que Deus não respondeu isso para ele, pode ser que Deus não disse: fica tranquilo, você vai viver até o tempo certo. Ele teve que ser exercitado num aprendizado de caminhar com Deus, muitas vezes no silêncio de Deus. Então tome cuidado quando certos presentes vierem sobre a sua vida. Diga de novo: tome cuidado com os presentes da Babilônia. Verso 13: e Ezequias recebeu bem os mensageiros e lhe mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal de guerra provavelmente, e tudo o que havia nos seus tesouros. Não houve nada em seu palácio, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Ou seja, ele abriu a vida, gente. Ele confiou naquelas pessoas estrangeiras, abriu a vida dele inteira, sem nenhuma restrição, sem nenhum critério. Se você ler o capítulo 19, você vai perceber que ele tinha acabado de passar por uma tentativa de saque do povo assírio, se livrou por compaixão e graça de Deus, e agora ele recebe homens de um povo estrangeiro, e sem nenhum critério, ele abre tudo que ele tem. Depois de viver um milagre de Deus, da maneira que ele viveu. Verso 14: então o profeta Isaías foi falar com o rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram? Você acha que Isaías não sabia? Ele sabia, ele só está dizendo assim: você sabe o que você fez? Você parou para pensar no que você fez? Por quê, irmãos? Porque tem momentos da nossa vida que nós fazemos coisas impensadamente que vão custar caro para nós. E em algum lugar dentro da nossa consciência, às vezes não foi nem o Espírito Santo, foi só a consciência, ela fala: não faz isso, rapaz. Não faz, mas a gente faz. A gente não ouve a voz interior. Outras, pior ainda, Deus fala conosco. Mas como ninguém ouviu muitas vezes, a gente se dá o direito
Outras vezes, a carência faz com que eu me mova na direção que Deus falou para eu não ir. Deus tem falado muito comigo com carências, eu ainda nem comecei a preparar nada, mas eu quero falar mais com a igreja sobre carência. Você não tem ideia como a carência te atrapalha. Dentro de você tem uma menina, dentro de você, homem, tem um garoto, mal resolvido. Você não olha para ele de frente, mas ele governa você sem que você se dê conta. Ele fala com você o tempo todo. E boa parte da sua vida adulta, você passa tentando satisfazer as carências desse garoto, dessa garota. É esse garoto dentro de você que te faz comer demais. É essa garota dentro de você que faz você, muitas vezes, se deixar seduzir por outros homens, em silêncio, por causa da insatisfação que você tem no teu casamento. É essa carência dentro de você, desse menino, dessa menina, que faz você gastar mais do que você deve. Você não consegue parar. Por quê? Porque esse menino e essa menina são a representação daquilo que ficou mal resolvido dentro de nós. E enquanto o homem de Deus e a mulher de Deus não permite que Deus trate com esse garoto, com essa garota, dentro dele, dentro dela, ele continua andando em círculos no seu deserto. E as promessas de Deus não o alcançam. E a maturidade não chega. É por isso que há homens e mulheres de 40, 50 anos se comportando como se tivessem 20 ou menos, tentando saciar fomes que não deveriam ser saciadas dentro de si. Porque como uma criança, se não houver alguém que bote limite para eles, ele não sabe se controlar. Ele não sabe fazer a gestão da sua própria vida. Então, em nome de Jesus, feche seus olhos, por favor. Eu oro ao Senhor para que Ele ajude você, nesse ano de 2024, a lidar com as suas carências. Que o Espírito de Deus, nessa manhã, abra os seus olhos para o menino que você carrega dentro de você. Esse menino chorão, esse menino carente, que precisa de afago, que precisa que seus caprichos sejam satisfeitos. Essa menina teimosa que você carrega dentro de você, e de alguma forma você até gosta dela, porque quando ela é satisfeita você fica mais feliz. Mas eu oro em nome de Jesus para que 2024 seja um ano que você seja marcado, que você seja marcada pelo tratamento de Deus do teu menino, da tua menina interior, em nome de Jesus. Para que você não fique mais abrindo os seus tesouros para os enviados do inferno contra a tua vida. Em nome de Jesus, que você não seja mais movido, nem movida, pelas forças de alma que há dentro do teu coração. Que foi que aqueles homens disseram e de onde eles vieram? Ezequias respondeu, verso 14. Vieram de uma terra distante, da Babilônia, tipo, não dá nada não, tão longe. Olha a displicência, irmãos. Isaías perguntou, o que eles viram no teu palácio? Ei! O que é que eles viram dentro de você? Tem algumas vitórias que você quer viver nesse ano. Vai por mim. Ouça a palavra do Senhor. Que você vai precisar aprender a fechar o teu mundo interior daqueles que só querem repartir carne e trevas com você, daqueles que só se interessam por você pelo que podem extrair de você. Esse precisa ser um ano na sua vida, meu irmão, minha irmã, que você seja mais criteriosa, mais criterioso com quem acessa a tua vida. Uma das coisas que a maturidade nos ensina
é ser bem mais seletivo. Bom, a primeira coisa que a maturidade ensina é você precisar menos dos outros. Isso é uma bênção. Por isso que a pessoa mais idosa vai gostando mais de ficar sozinha, porque você vai aprendendo a ficar bem com você. Então, esse final de ano eu passei, eu e Gisele, Natal. Meu filho estava lá com as questões dele, da gravidez da Gigi. Gigi estava vomitando muito, não queria, a gente respeitou. A outra filha está lá em São José do Rio Preto, a gente não queria ir porque a gente ia participar das coisas aqui, a gente ia viajar também logo depois do Natal. Vamos ficar sozinhos? Vamos. Arrumamos uma mesa de ceia tão gostosa, fizemos uma comida maravilhosa, sentamos juntos, acendemos velas e celebramos o nascimento do nosso Senhor sozinhos. Sem dor, sem carência, sem dodói, sem chorar, sem ficar lembrando de Natal que não deu certo, de quem magoou. Não. Tempo de alegria. Por quê? Porque a gente estava inteiro ali dentro. Mas até que você aprenda a fazer essa seleção, você é roubado muitas vezes na sua vida por aqueles que você deixa entrar em você e você não deveria deixar. Por falar demais e expor demais o seu coração. Veja, meu irmão, minha irmã, eu não estou ensinando você a ser uma pessoa fechada que não fala com ninguém. Eu estou buscando ensinar pela palavra de Deus você ser mais criterioso, mais criteriosa, ser mais objetivo nas suas intenções sobre a sua própria alma. E nós queremos, como você estava ouvindo aqui no começo, entrar esse ano de uma maneira que Deus possa fazer avanços dentro de nós. E para avanços acontecerem dentro de nós, correções precisam acontecer em nós. Aquilo que está atrapalhando esse movimento para um lugar novo, para um tempo novo na nossa vida, depende de certos alinhamentos que nós precisamos ter. Em alguns casos, a pessoa precisa de arrependimento, precisa largar alguns pecados, alguns vícios, alguns hábitos. Em outros, ela precisa dedicar mais força, mais energia, mais tempo em outras atividades, como na oração, por exemplo. Em outros, se é um casal, precisa alinhar certos pontos que estão desalinhados entre eles, porque o bom do casamento é que nós somos um cordão de 3 dobras, mas se esse cordão estiver desalinhado, o mal do casamento é que cada um puxa para um lado e os dois não saem do lugar. Estão me entendendo, casais? Faz sentido para vocês? E se não há conversa, Clécio, né? Se a gente não põe na mesa, se não resolve, se não sara, fica uma competição dentro do casamento e um gasto de energia e de tempo, porque a vida vai passando e algumas concretizações que poderiam acontecer não acontecem. Por quê? Porque não está sendo um cordão de 3 dobras, está sendo um cabo de guerra. E no fim não tem mais casamento, tem um ringue de MMA, onde um está tentando tirar do outro, um está puxando para um lado, o outro para o outro, os dois brigando para ver quem vence. Uau! Então que o Senhor possa encontrar em você nesse ano um lugar onde Ele trata daquilo que precisa ser tratado, onde Ele convence você de mudanças, que Ele traga rendição em você. Amém? Rendição do que, Adriel? Rendição daquilo que está se tornando resistência ao mover de Deus, a cura do teu casamento, a cura da tua casa, a cura das suas emoções, em nome de Jesus. Irmãos, eu não ia pregar desse jeito, não era nada disso, eu ia ler o texto, começar a falar, está sendo tudo diferente. Ezequias respondeu: eles viram tudo o que tem no meu palácio, não houve nada nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Ele confessa: oh meu Deus. Então Isaías diz a Ezequias, ele libera uma palavra: ouça a palavra do Senhor. Eis que virão dias, a Nova Tradução na linguagem de hoje disse: vai chegar um tempo, vai chegar um tempo, em que tudo que houver no teu palácio, ou seja, tudo que você abriu da tua vida para o emissário da Babilônia, isso é, tudo que os teus pais ajuntaram até o dia de hoje, toda a herança será levado para a Babilônia. Não ficará nada,
diz o Senhor. Verso 18, o pior. Alguns dos seus próprios filhos, gerados por você, serão levados para que sejam eunucos no palácio da Babilônia. Você sabe o que era eunuco? O eunuco era um escravo, não tinha mais vida, humilhado. Mas pior do que o escravo comum, o eunuco era um criado castrado. O pênis era amputado. É a pior vergonha que um homem podia passar. Pior do que isso, talvez. Esse homem não teria herança. O pai dele, o pai desse eunuco, não poderia ter um neto, não poderia ver a genealogia crescer. Acabou em você. Então, o Isaías está dizendo para ele, sabe o que vai acontecer por causa do que você fez? Tudo que Deus tinha nas gerações da tua família vão acabar na vida dos seus filhos envergonhados, como escravos, sem poder de reprodução num país estrangeiro. É isso que vai acontecer, por causa do que você fez. E a resposta do Ezequias no versículo 19 é: boa é a palavra do Senhor. Boa é a palavra do Senhor que você falou. Por quê? E aí o escritor de Reis explica: pois ele pensava assim: enquanto eu viver, haverá paz e segurança. Você consegue entender? É aqui que eu quero ficar e sintetizar a palavra que eu tenho para o nosso coração para esse ano. De alguma maneira que a gente não compreende, o coração desse homem que viveu coisas tão tremendas com Deus, alcançou um estágio de indiferença, que quando ele recebe uma palavra, que tudo que os pais dele e ele tinham acumulado, toda a herança, todo o legado, iria ser tomado, ia ficar um deserto, ia ficar uma pobreza absoluta, e que os seus descendentes seriam castrados, humilhados, e não haveria mais descendência real para Israel a partir dele. Ele pensa assim: vai acontecer enquanto eu estou vivo? Não. Então a palavra é boa. Tipo assim, dane-se meus filhos, eles que façam o que eles acharem melhor. A vida é deles, é o tempo deles, eu não vou mais estar aqui para ver. O que me causa temor nisso aqui, meu irmão, minha irmã, nós que somos adultos, que estamos construindo vida, que estamos diante de palavras do Senhor de avanço, que temos promessas de Deus, garotas que estão aqui, que vão ter um futuro pela frente, vão se casar, vão ser esposas, vão ser pastores, vão ser missionárias, vão ser empresárias, homens e mulheres que estão aqui construindo vida, carreira, e que muitas vezes ainda estamos nos libertando das mazelas da vida passada, não é? Estão aqui progredindo, mas tem uma voz dentro de nós nos fazendo lembrar todo o tempo daquilo que a gente já sofreu, daquilo que o nosso pai sofreu. E não poucas vezes a gente está reproduzindo muito daquilo porque a gente não consegue se libertar da dor. É uma luta tão grande, meu irmão. Eu cheguei aos 50 anos, eu faço 55 anos agora, em junho desse ano, e uma das minhas crises nos 50 anos foi, Deus começou a falar comigo e tratar na minha vida certas questões, que eu falei: por que Ele não fez isso antes? Oh, meu Deus, só agora? Por quê? Eu não sei se vai ser assim para você, eu não sei se foi assim para quem já está ou passou dos 50, eu comecei a fazer conta. Por quê? Nós trabalhamos 4 dias agora no começo do ano, intensamente na nossa igreja. Eu fiquei na recepção, então eu entrei pouco nas salas de oração. Eu fiquei lá na estratégia, ajudando, subindo. São 4 lances de escada, subindo e descendo todo o tempo. Cara, quando foi anteontem, mas lascou uma dor de lombar, Arnaldo. Misericórdia. Quebrado. Nós fomos ao shopping, foi no shopping, não sei onde a gente estava, no centro da cidade, andar, comprar umas coisas lá na Maravilhas do Lar, fazer merchan da Maravilhas. Umas coisinhas que precisava para casa. Bicho, Ricardo do céu, deu 3 horas, bateu, parece que derrubou uma fase, assim, plá! A Gisele percebeu, eu comecei a andar mais com a perna esquerda do que a direita, eu não conseguia levantar, aí eu sou meio autista, então aquele muvuca de mulher falando sem parar,
aqueles povo passando, esbarrando, aquilo foi me dando uma agonia. Eu falei, me tira daqui. Ai, meu Deus do céu, que lugar que é esse? Que inferno na terra. E a Gisele falou, vamos embora. Bom, chega, depois a gente pega as outras coisas. Já foi passando no caixa. Irmão, eu não tenho mais energia, igual eu tinha, velho. Não ri não, pai. Você vai ver o que é bom para tosse. A energia caiu demais. Demais. Eu não estou doente, é energia mesmo. Pedi até exame de testosterona para a médica mês passado. Moça do céu, deve ter alguma coisa errada aqui, deve ser andropausa, porque... E nessa lida de você perceber, vou para a academia e peso, e não cria nada. É aquela coisinha mirrada o tempo inteiro. Ninguém merece. Nessa agonia, eu também comecei a pensar, cara, quanto tempo que eu tenho? Será que eu tenho 20 anos? Será que com 70 eu vou estar voando, viajando, ministrando, pastoreando, escrevendo, sei lá? Ou será que será que eu vou estar vivo? É verdade. Eu não sei se eu vou estar vivo. Perdi aí amigos com 60 e poucos anos de idade. Isso me dá menos de 20 anos. Igual o Caleb. Cara, 85 anos, velho. Você conhece, tem alguém com 85 aqui? Olha aí. E você chegar com 85, olhar para uma montanha cheia de gigantes e falar, me dá uma espada que eu vou lá. Não, você não está entendendo, isso não é... Deixa eu te ensinar algo sobre isso. Não é que com 85 anos você tem que ter a força que você tinha com 30. Com 85 anos, você tem que ter filhos e netos que tenham a energia que você tinha, mas tenham o mesmo propósito que você ainda carrega. Está me entendendo? Porque tudo aquilo que você planta, você colhe. Percebeu onde eu estou querendo chegar? Ou quer que desenhe? O que o Ezequias fez é a pior desgraça que pode acontecer na vida de um homem e de uma mulher, porque ele decidiu em algum momento dentro dele que a vida dele só dizia a respeito a ele. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Tem sim, tem sim. Se você acha que os teus filhos não têm nada a ver com o que você faz hoje, você está cometendo o pior erro da tua vida. Se você acha que você pode fazer alguma coisa escondidas, isso não vai dar em nada, meu irmão, que o Senhor abra os teus olhos. Se você acredita que você pode viver uma coisa aqui, viver outra coisa dentro da tua casa, você não sabe a desgraça que você está plantando na tua vida. Sabe por quê? Quando você vê um casal que chega em você assim, chega, pastora, nós vamos separar. Você fala, meu Deus, o que aconteceu? Você fica imaginando uma desgraça recente. Ele adulterou, ela adulterou, alguma coisa aconteceu. Pode ser que tenha sido isso, mas você acha que um adultério, você acha que uma decisão de separação começou na semana anterior? Não! Ela começou lá atrás, quando um dos dois perdeu o respeito pelo outro. Quando o menino interior disse para o homem, por que você vai ficar aí com essa mulher que está envelhecendo? As mocinhas estão piscando para você. E ele aceitou aquela voz do menino. Ou a menina da menina, ou a mulher da menina. Quando em algum momento, desapercebidamente, você começou a fazer conta dentro de você, para dizer para você mesmo, que não compensava mais pagar os preços que você está pagando. E você vai fazendo concessões pequenininhas dentro de você, e elas vão crescendo, elas vão tomando você não se dá conta, até que elas eclodem numa decisão, ou num laço que captura o teu pé e você não consegue mais tirar. Nós não sabemos o que aconteceu com o Ezequias para ele chegar nesse ponto, mas o que a Escritura está querendo ensinar para nós é: não abra os teus tesouros para aqueles que vão te roubar. Seja forte, seja firme, seja valente, continua pagando os teus preços, continua sendo o homem de bem que você é, continua sendo a mulher devota, firme no Senhor, continua clamando diante de Deus, continua buscando a sabedoria do céu. Não se vende, não se entrega, não se renda, não é, minha querida? Até o último suspiro. Ou como diz a Zoe, até que o Senhor venha, não é? Eu vou clamar até que o Senhor venha.
eu não vou descansar até que o Senhor venha. Eu vou gastar a minha vida. Essa palavra faz sentido para você? Ainda faz sentido? Porque alguns já gastaram, mas não gastam mais. Eu vou gastar a minha vida. Por quê? Porque na sua vida você não sabe quais sementes vão vingar e quais sementes não vão. Então, se você quer viver um ano de triunfo em 2024, naquilo que o Senhor tem na tua vida, menina, planta as sementes certas no teu caminho. Porque virão dias, diz o Senhor, virão dias. Deus estava falando por Isaías, Tiago, de um tempo que estava para chegar. Mas também estava falando de um tempo em que Ele estava fazendo. O que eu faço hoje ecoa no meu amanhã. E o mais curioso, eu não vou gastar tempo aqui, mas que Ezequias poderia ter feito como ele fez na doença. Ele poderia ter virado o rosto para a parede, Gisele, e orado de novo, e talvez Deus tivesse tido misericórdia de novo. Mas ele não fez isso. Ele não se arrependeu. Oh, que o Espírito do Senhor alcance o nosso coração nessa manhã, com graça e súplica de arrependimento, por aquilo que talvez você está plantando e não vai levar você para a colheita que Deus tem para a tua vida. Que a gente se arrependa das sementes que não deveriam ter sido plantadas nas nossas decisões. Amém, igreja? Porque aquilo que nós queremos nesse ano, aquilo que nós queremos para o ano que vem, depende das decisões que nós estamos tomando agora. Então eu não sei o que foi que você plantou em 2023, não sei como foi o teu plantio, mas se há alguma coisa que você, algum caminho que você tomou e você precisa sair dele, em nome do Senhor Jesus, saia dele. Em nome de Jesus, nessa manhã de ceia, saia desse caminho. Se você olha para você e vê em você a letargia do Ezequias, que o mundo está caindo na cabeça, os demônios estão estacionando na porta e você não faz nada, em nome do Senhor Jesus, faça alguma coisa, levante-se poderosamente em Deus, levante-se em Deus. Deixa eu contar duas historinhas sobre mim para você. Meu filho é músico, Arnaldo conhece, pouca gente conhece, que ele não vem muito para cá. E teve um aniversário meu aí, uns 10 anos atrás, eu acho que o Papito, ele chama Adriel, a gente chama ele carinhosamente de Papito, porque quando nós somos missionários na Bolívia, os bolivianos chamavam ele de Papito, e ficou. O Papito fez uma música para mim. Se eu tivesse me lembrado, eu tinha trazido a gravação para tocar. Mas em um certo, ele canta na música, às vezes que ele me viu orando, às vezes que ele me viu saindo de casa para viajar, para servir a igreja, e o refrão da música é: o meu herói é o meu pai. É sobre isso que eu estou falando nessa manhã. É sobre isso que eu estou falando. Viver uma vida intencional em Deus é você gerar filhos naturais e espirituais que vão carregar as cargas do Senhor que Ele pôs no teu coração. É você ter uma família que serve ao Senhor, no muito ou no pouco. Essa foi uma semente que, pela misericórdia de Deus, eu e Gi plantamos no coração dos nossos filhos, com muita insistência. Nós não temos como dizer para vocês os momentos de fraqueza, de pecado, de falha, que me levaram inclusive a pedir perdão para os meus filhos algumas vezes, mas nós perseveramos. Mas o meu filho está com 27 anos e é completamente sedentário. E eu venho insistindo com ele há alguns anos: filho, faz alguma coisa, filho, vai caminhar, filho. Mas eu sinto, quando eu falo com o Adriel, como se batesse numa parede nele assim. Mas assim como meu filho me viu com 27, 30, 35 anos, ser um homem de oração, ser um homem dedicado a Deus, um pai devoto, um marido fiel, o meu filho não me viu fazer um único exercício físico. Porque eu também era sedentário. Porque de alguma forma eu também não aprendi isso do meu pai. E eu teria muitas desculpas para dizer porquê, mas a verdade
é que eu só despertei para cuidar do meu físico quando, com 40 anos, eu cheguei no médico com alguns sintomas. Ele prescreveu losartana e hidroclorotiazida e falou: o senhor vai ter que tomar isso aqui para o resto da vida, porque o senhor está com a sua pressão arterial alterada, o senhor está obeso. E eu lembro que eu falei para ele: não vou. E ele me deu uma dor, eu não posso nem repetir os palavrões que ele me disse. Ele deu um tapa na mesa. Ali eu acordei. Na semana seguinte eu estava caminhando. Até hoje eu e Gi insistimos. Faz academia, vai caminhar, controla a alimentação, não come tanto churrasco, isso, diminui o óleo vegetal, e vai. Mas infelizmente eu poderia ter plantado uma semente de cuidado na vida do meu filho na infância, e eu não plantei. Mas pastor, você está querendo dizer que o seu filho não faz exercício porque você não fez? Ora, seu filho tem vontade própria, seu filho é inteligente, ele poderia ter feito, poderia fazer, verdade? Mas transfira essa pergunta para outra situação. Ora, pastor, você está querendo dizer que o seu filho hoje é um marido fiel, ama a Deus e tem um ministério porque você teve? Sabe qual é a pergunta aqui, irmãos? Nós não sabemos. Será que aquilo que ele está vivendo é uma semente que eu plantei? Ou será que ele faz só por causa dele mesmo? Não sabemos. Eu quero terminar com vocês com Marcos. Abra comigo, por favor. Evangelho segundo São Marcos, capítulo de número 4, versículos 26 a 29. Diz assim a palavra de Deus: o reino de Deus é como um homem que lança semente na terra. Ele dorme, ele acorda, de noite e de dia, e a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra, por si mesma, frutifica. Primeiro a planta, depois a espiga, e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. A resposta para as perguntas que eu fiz é: você não vai saber nunca quais são as sementes que vão frutificar na tua vida. Mas você é responsável por toda a semente que você joga no chão. Você é responsável por cada palavra que você fala para o seu filho. Você é responsável pelas decisões que você toma. Você não está com vontade de orar esse ano? É uma decisão sua. Não ore, não venha para a oração, fique em casa. Mas tenha consciência que você está plantando sementes na tua vida e na vida de quem está em volta de você. Irmãos, a minha mensagem nessa manhã é um desafio para nós sermos mais intencionais nesse ano, um pouco mais agressivos. Eu quero convidar você, faz parte dessa casa, a dar alguns passos em Deus, para fora da tua zona de conforto. Eu sei que você já tem avançado, eu sei que você já tem pago os seus preços, só você sabe as suas lutas, glória a Deus porque você está aqui. Mas irmãos, a gente está querendo pular de cabeça naquilo que Deus tem. A gente está querendo ver algo que a gente ainda não viu aqui. Nós estamos sedentos por um nível de arrependimento e mudança que nós ainda não tivemos. Meu coração está clamando por homens ativos, violentos na entrega, no arrependimento,
na devoção a Deus. E quem sabe o Senhor vai olhar para essas sementes que nós vamos plantar e vai dizer: eu ouvi a sua oração e eu vou ouvir sobre esse lugar. E nós vamos ver coisas extraordinárias em nossas vidas e na vida das pessoas que vão entrar por essa porta. Eu quero convidar vocês a sermos intencionais nesse ano, a sermos mais ativos nesse ano, a pagarmos um preço, a caminharmos esse ano com algumas sementes de entrega, de renúncia, jogando elas no nosso chão. Sabe o que eu fiz em relação a essa questão do meu filho? Semana passada a gente estava na igreja e ele viu que eu olhei assim, ele falou: a barriguinha está crescendo, né, pai? Igual a minha. Mas eu me posicionei. E hoje eu sou um exemplo para meu filho. Então eu não sei o que é que você não está fazendo o que você tinha que fazer. Ou o que você está fazendo o que você precisa fazer mais forte. Mas eu quero te convidar a gente dar um mergulho em Deus em 2024. O que vocês acham? Eu já vi tanto milagre, irmãos. Eu já vivi avivamentos em Deus. Eu já vi Deus me dar e Deus tirar. Mas o meu coração e o coração da Gi está queimando por algo que a gente ainda não provou. Vamos para cima?